Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Números, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois o 33. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos traga, Senhor Deus, discernimento nessa noite, que o Senhor encontre em nosso coração uma terra fértil para receber a Tua palavra, Senhor Deus, para que sejamos curados, para que sejamos libertos, para que tenhamos realmente, sim, a unidade, Deus, com aquilo que o Senhor tem falado, Deus, para a Tua igreja, aquilo que o Senhor tem revelado para a Tua igreja, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem manifestado para a Tua igreja, Senhor Deus, e que o Senhor encontre em nós, Pai Santo querido, realmente, Deus, uma terra muito boa, Senhor Deus, que produza sementes excelentes, Pai. Nós oramos, Pai Santo querido, pela igreja, que toda dispersão, Senhor Deus, que tudo aquilo que vem para roubar, Senhor Deus, essa palavra, para roubar essa semente do coração de cada pessoa, de cada irmão, Senhor Deus, seja mesmo assim rechaçada, Senhor Deus, e banida, Senhor Deus, pela força do Teu poder e pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Nós oramos, Pai Santo querido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fala para o teu irmão, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Certamente que se a gente fosse fazer uma pesquisa, a gente teria, assim, né, uma enorme quantidade, uma variação de possibilidades daquilo que nós desejamos, daquilo que nós sonhamos. E na sua diversidade, talvez pequenos, talvez grandes, talvez médios, perto, longe, né, um pouco fraco, um pouco sólido, mas não importa. Importa que cada um de nós tem realmente um sonho, tem um desejo, tem uma vontade de possuir, de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, né? Vontade de avançar, vontade de talvez conhecer um outro lugar. É assim como o pastor Marco um dia sonhou com os Estados Unidos, e a gente vê que esse sonho está sendo realizado. Mas existem sonhos muito maiores, né? Com certeza ele não está ali simplesmente pelos Estados Unidos. E uma das coisas assim, que me motivou a falar para ele assim: olha, você está sendo enviado. Logo no início, é que ele disse assim para a gente: olha, tudo que eu tinha aprendido eu já passei para vocês. Se eu continuar aqui, só com isso a gente vai ficar estagnado, eu vou ficar estagnado, vocês também ficarão estagnados. Então eu vou em busca de conhecimento. Vou realmente buscar uma coisa maior do que aquilo que eu já tenho experimentado. Isso é muito interessante, é um sonho, é um projeto, né, que a gente tem e a gente vai colocando em prática, vai orando ao Senhor, o Senhor vai abrindo as portas e a gente vai avançando cada vez mais. Aqui também, queridos, esse povo que a gente vê, esse povo de Israel, ele tinha um sonho, que era Canaã. Eles sonhavam realmente entrar naquela terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra abençoada. E era um sonho para eles, era um sonho para Moisés, era um sonho de Deus. E o título dessa palavra, os sonhos de Deus. Eu também poderia dar um título a essa palavra, príncipes ou gafanhotos. Mas eu preferi os sonhos de Deus. Fica mais assim, ajustado àquilo que nós entendemos como povo, como igreja. Mas a palavra diz que Deus falou para Moisés que ele escolhesse dentre cada tribo um homem, chefe, cabeça, um homem, um príncipe. E esse homem, ele não podia ser qualquer pessoa, ele tinha que ser um homem nobre, de grande valor, um homem escolhido criteriosamente por ser forte, por ser inteligente, por ser valente, por liderar. Então, ele enviou esse povo para andar nessa terra de Canaã, para espiar essa terra de Canaã. Não foi qualquer pessoa, assim como Deus não escolhe qualquer pessoa. Você está aqui não é porque você é qualquer pessoa, porque você é príncipe, porque você foi escolhido realmente a dedo. Eu sempre costumo dizer que vários bilhões nós temos no mundo, mas Deus escolheu você para estar aqui. Deus escolheu você para fazer parte desse grande exército. Então você não é uma pequena coisa, você não pode se considerar assim pequeno, você não pode se considerar nada, e muito menos gafanhoto, como eles falavam. Éramos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles como gafanhoto, menos que insetos. Não é algo realmente que Deus desejava.
Uma outra coisa que interessante é que quando Moisés envia eles, e enviou exatamente por conta de um pedido deles, se a gente vê em Deuteronômio 1, 22, 23, a palavra diz que eles mesmos foram a Moisés e pediram, olha, faz aí uma comitiva, uma comissão e nos envia para que a gente espie a terra e a gente confirme se essa terra realmente é boa, como diz o Senhor. E assim Moisés atendeu esse chamado, atendeu esse pedido e enviou esses homens excelentes, homens valentes, homens corajosos para espiar aquela terra. E eles passaram naquela terra 40 dias, diz a palavra. 40 dias eles passaram olhando, vendo se essa terra era boa, vendo se realmente era fértil, vendo se que tipo de gente existia naquela terra, que tipo de cidade, se era fraca, se era forte, que tipo de frutos havia naquela terra. E eles passaram 40 dias olhando, anotando, fazendo um relatório e trazendo para Moisés. E quando eles chegam com aquele relatório, eles falam assim, realmente Moisés, a terra é muito boa, excelente. Aqui está um cacho de uva, trouxe para que você veja. Né? E ele esperava realmente um relatório assim, positivo, que incentivasse esse povo a adentrar, que incentivasse o coração desse povo a não temer, como eles, vez por outra, eles estavam no deserto, caminhando em direção a essa terra, reclamando, temendo, achando que Deus não ia fazer nada por eles. Mas após essa fala de que a terra era muito boa, eles falam para Moisés o seguinte, porém o povo que habita na terra é poderoso, as cidades são fortes, não poderemos contra esse povo porque eles são mais fortes que nós. Tudo que eles haviam dito anteriormente em relação que a terra era muito boa, que a terra era fértil, que os frutos eram de excelência, que Deus falou certo quando disse que a terra manava leite e mel, eles realmente cancelam quando eles falam assim, olha, a gente não pode. Nós não temos condição de adentrar essa terra porque existem homens grandes, existem gigantes. Né? A palavra diz assim que esse povo, esses 10 espias, e eram 12, mas 10 começaram a infamar a terra. Essa terra que eles visitaram, eles começaram a colocar uma situação negativa sobre ela, aquilo contrário que Deus tinha falado. Ela não mana mais leite e mel, agora é uma terra que devora pessoas. É uma terra realmente assim que tem homens de grande estatura. É uma terra de gigantes, de homens poderosos, malvados, cheios de violência, sanguinários, guerreiros impiedosos. Sabe de uma coisa, querido? Uma vez a gente estava ministrando numa escola de líderes, logo no início, lá na época do G12 ainda. E nós fomos para uma escola ali no Madre Santa Faz. E existia um quadro muito grande, um quadro verde lá. A gente estava falando alguma coisa nesse sentido. De olhar por vista, olhar aquilo que os nossos olhos normalmente veem. E de repente a Adriana do Leandro, ela levantou, foi no quadro, pegou um giz branco e fez um ponto naquele quadro. E perguntou para as pessoas, mais ou menos 21 pessoas, o que vocês veem? Elas disseram, ponto branco. E você? Um ponto branco. E você? Um ponto branco. Quase que a totalidade das pessoas que estavam ali viram um ponto branco. E não viram o restante do quadro verde que existia. A nossa tendência normalmente é ver coisas negativas. A nossa tendência normalmente é falar daquilo que é pequeno diante daquilo que é grande, que Deus coloca diante de nós, daquilo que nós possamos alcançar. São palavras que vêm realmente para desanimar o nosso coração. Nós vemos os gigantes, nós vemos eles malvados, vemos poderosos, mas não olhamos para Deus, que é muito maior do que isso. Que já havia prometido para eles que eles conquistariam aquela terra. E não precisava fazer muito esforço, tão somente o que Deus queria que eles fizessem era crer. Só isso. Porque Deus havia dado. Ele disse para eles, olha a terra que vocês vão entrar, vocês vão encontrar cidades que vocês não edificaram, fortes e grandes cidades que vocês não edificaram. Vocês vão ter poços abertos que vocês não abriram. Vocês possuirão casas que vocês não construíram. Vocês passarão por todos os lugares, verão as coisas maravilhosas que Deus fez para vocês. Vocês verão olivais plantações que vocês não plantaram. Tudo isso Deus realmente falou para ele. Tão somente vocês não se afastem, creiam nisso. Perseverem nisso. Mas eles chegaram lá e começaram realmente a infamar a terra. A dizer tudo aquilo contrário que Deus havia feito. Uma outra coisa também, em paralelo a isso, é que eles começaram a fazer um marketing negativo daquela terra. Não só a terra, não só os moradores, não só a situação das cidades, mas também eles começaram realmente a trabalhar contra o próprio Deus. E eles ficaram alvoroçados, o arraial ficou temeroso. Como realmente nós vamos conseguir
entrar numa terra desse tipo. Sabe, a gente vê assim que são notícias, né? Ou notícias ruins que chegam ao nosso coração. Às vezes a gente realmente assim tá voando e de repente nós recebemos uma palavra e essa palavra nos abate, nos joga por terra, porque são palavras negativas, palavras que não dizem respeito àquilo que Deus fala também. Uma outra coisa interessante nisso é que muitas vezes nós usamos também essa artimanha, né, desses homens, desses 10 espias, desses homens que eram nobres, que eram valentes, para também fazer a mesma coisa em relação à igreja, em relação às pessoas. Às vezes nós congelamos, ouvimos alguém falar de alguém, não conhecemos aquela pessoa, mas ele fala tanta coisa, a pessoa fala tanta coisa de outro, que quando a gente vê aquilo vai dizer, puxa, é mesmo. Eu lembro uma vez que o pastor Marcos compartilhou com a gente, que havia um homem que o carro tinha dado pane no meio da estrada, furado um pneu, e alguém passou por lá e falou assim, daqui a uns 3 quilômetros mais ou menos, existe uma casa, e lá tem um homem que tem um macaco. E ele tinha esquecido o macaco. E aí ele sai caminhando em relação à casa do homem, mas só que no caminho ele vai pensando, e se ele não emprestar o macaco? E se ele não quiser abrir a porta? E se ele se recusar a fazer isso? E se ele realmente não for com a minha cara? E se isso, quando ele chega lá, que o homem abre a porta e fala assim, ó, pode ficar com o seu macaco, eu não quero mais o seu macaco, pode jogar o seu macaco onde você quiser, mas eu não quero mais. Acontece mais ou menos isso. A gente ouve, e as pessoas vão fazendo marketing negativo dos outros, da igreja. Essa igreja não tem amor, essa igreja realmente não tem um bom acolhimento. Eu vejo muitas vezes assim, já vi muitas pessoas que pregam para outras e dizem assim, olha, vai para tal igreja. Vai para tal igreja, lá é bom, lá tem uma palavra abençoada, lá tem líderes abençoados, não fica aqui. Olha, isso é terrível, isso é contra aquilo que Deus fala e faz. Uma outra coisa também que a gente vê, é que nós costumamos fazer também um marketing negativo no meio da nossa família. A palavra diz que o homem é um sacerdote, marido de uma só mulher e governa bem a sua casa. Mas nós dizemos não. As circunstâncias dizem que não. Meu coração, meu sentimento, minhas emoções dizem que não. Mas Deus está dizendo que sim. Quem deu o livro da Stormy O'Martin, a esposa que ora, tem um testemunho parecido com isso. O marido havia saído de casa, estava se envolvendo, já tinha se envolvido com outra mulher, os dois eram líderes. Mas quando ela ia orar por ele, o que Deus falava para ela, ele é sacerdote, marido de uma só mulher e governa bem a sua casa, como o Senhor. Se ele está vivendo com outra pessoa. Certo dia, ela falou assim, então tá, já que é desse jeito, vou orar. Ela mudou a oração. Senhor, meu marido verdadeiramente é um sacerdote, marido de uma só mulher e governa bem a sua casa. Ele voltou. Semana depois ele voltou e fundaram aquele Casados para Sempre, que a maioria de vocês já deve ter ouvido. Então, queridos, um marketing negativo. Também nós fazemos em relação à esposa, sim. A palavra diz que ela é uma mulher sábia que edifica sua casa. Normalmente a gente diz o contrário. Não. É uma goteira. Contrário àquilo do que Deus fala. A palavra diz que o nosso filho, homem, ele é uma planta viçosa. Nós falamos assim, ó, não vi ainda. Salmo 144, diz que as nossas filhas são como pedra angular e lavradas como coluna de palácio. Queridos, são coisas que realmente Deus fala e nós fazemos o contrário. Fazemos marketing negativo, infamamos, dizemos aquilo que Deus não diz, nos colocamos na condição dele para dizer aquilo que ele não diz. E uma outra coisa também, eles infamaram a terra, eles fizeram esse marketing negativo daquela terra de Canaã. E também por isso eles contaminaram o arraial de Israel. E eles falavam, nós éramos como gafanhotos, versículo 33 que a gente leu. Nós éramos menos que insetos. Eles eram gigantes e nós pigmeus, eles eram fortes e nós fracos. Eles são muitos e nós poucos, eles têm cidades fortificadas e nós vivemos no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Somos gafanhoto. Nós realmente não podemos entrar nessa terra porque eles são grandes, porque eles são muito fortes, as cidades são amuralhadas. Nós não vamos conseguir vencer. Moisés,
eu acho que você errou o caminho. E por conta disso também eles induziram o povo ao desespero. Se você vê no capítulo 14, 1 de Números também, a palavra diz que o povo começou a gritar e começou a chorar, entrou em desespero, e por conta disso começou a murmurar e falou para Moisés assim: tomara, Moisés, que nós tivéssemos morrido no Egito, ou tivéssemos ficado também no deserto. E eles também começaram a se revoltar contra ele, dizendo: por que você nos trouxe para esse lugar, para nos matar e matar as nossas esposas, nossas mulheres, nossas crianças? Tudo isso, querido, por conta realmente de uma informação negativa. Eles também se amotinaram contra Moisés: não precisamos de você, vamos levantar um outro capitão. Já vi isso muito aqui em Viçosa. Chega um momento que a igreja fala assim: olha, não precisamos desse pastor. Faz uma comissão, faz uma reunião, faz uma assembleia e tchau. Não precisamos, precisamos de um outro capitão. Você está despedido, que nem aquele programa dos justos. Por conta disso, pior, eles levaram aquele povo à morte. Porque a palavra diz que todos aqueles que se revoltaram contra o Senhor, todos aqueles que não creram na sua palavra, todos aqueles que realmente assim foram terríveis em relação ao que Deus havia falado, de descrença, de falta de fé, de 20 anos para cima, não entraram em Canaã. Ficaram prostrados no deserto. Os únicos que surgiram como guerreiros valentes, como nobres, foram aqueles de 20 anos para baixo. Foi aquela geração. Então, queridos, mas a gente pode imaginar assim: mas e aí, irmão? A gente não tem solução. O que eu acho interessante na palavra é que sempre com alguma palavra desse tipo, alguma orientação desse tipo, na Bíblia, né, sempre tem uma solução, que a gente também, muitas vezes, não atenta para ela. E quando Deus, ele se manifesta para o seu povo, ele está sempre dizendo que há um remanescente. Assim foi em várias épocas, quando Israel estava perseguido, sendo perseguido, que achava que havia morrido, Deus sempre levantava um remanescente. Quando Elias enfrentou aqueles 400 profetas de Baal, que ele fugiu achando que estava sozinho, Deus falou para ele: ainda existem 7.000. E eu imagino assim que se um dia realmente a gente sair daqui, não, nós vamos para um outro lugar, vamos deixar essa igreja, vamos sair, vamos fechar as portas, Deus vai levantar um remanescente, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Talvez aquela pessoa que você nunca deu nada por ela, talvez aquelas pessoas que fiquem jogadas aqui na porta, que a gente nunca deu nada por elas, talvez elas venham aqui: não, eu quero. O pastor conta uma história do pastor Edson, líder dele na época, que eles pregavam numa cidade, e os pastores ali estavam reunidos de algumas denominações, orando para que fossem batizados e cheios do Espírito Santo. E eles oravam, e quando eles estavam orando, eles viam um barulho de alguém gritando, alguém xingando, alguém pedindo socorro. Era um homem que espancava sua esposa. Certo dia, aquele homem entrou naquele local onde eles estavam orando e pediu que orassem por ele. E ele se converteu e foi batizado com o Espírito Santo. E eles não entenderam nada. Como é que um cara desse, que machuca sua esposa, malvado, né, um cara ímpio desse, chega aqui e Deus abençoa ele, a gente que está clamando aqui. Na semana seguinte ele apareceu com uma mala e falou para eles assim: olha, tudo que vocês tiverem de panfleto, coloquem na mala. Eu vou sair e vou distribuir. Saiu pelas margens lá daquele rio, não lembro o nome, São Francisco. Saiu distribuindo e movendo o coração daquelas pessoas ribeirinhas, o coração daqueles moradores à beira do rio. Sabe, queridos, assim, realmente quando nós nos recusamos a alguma coisa, Deus certamente vai levantar. Ah, eu não quero fazer tal coisa. Deus levanta. Ah, eu não quero ir para tal lugar. Deus levanta. Eu não quero mais vir a essa igreja. Deus manda outro. Não tenho dúvida. E assim aconteceu. E uma outra coisa que a gente vê interessante nisso é que Deus separou 2 remanescentes, Josué e Calebe. E esses 2 remanescentes, Deus via um coração de príncipe, Deus via uma atitude de príncipe.
E Deus também viu uma palavra de príncipe nesses dois homens. Hoje você está aqui porque você é um príncipe, você não é gafanhoto. Não existe em você síndrome de gafanhoto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo para você que você realmente é um varão valoroso, uma varoa valorosa. Em nome do Senhor Jesus. Príncipes, creem nas promessas de Deus. A palavra fala no versículo 13:30, diz o seguinte: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eia era uma marcação das pessoas que pisavam uvas. Quando eles começavam a pisar, vinha o grito: eia, 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 eia. Também era uma marcação para aquelas pessoas que iam para a guerra, para os soldados. Também era uma marcação para aqueles remadores, daqueles navios, que a gente costuma ver naqueles filmes épicos, para remar no mesmo compasso, para que não atrapalhasse, para que não fosse para um lado nem para o outro. Assim também ele fez. E eu imagino que ele não tinha simplesmente gritado, mas ele tinha socado no coração. Como Paulo fazia: esmurro o meu peito, cada momento, para que eu realmente não venha fazer algo que o Senhor não se agrade de mim. Assim como os salmistas também faziam, quando eles estavam abatidos, quando eles estavam assim quase que desanimados, quase prostrados, eles começavam a falar: por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus. Nós temos uma irmã, Patrícia, um dia ela chegou em casa assim falando. Ela era meio doida, ainda é meio doida. Mas um dia ela chegou assim falando, andando de um lugar para o outro, falando: por que está abatido a minha alma? Por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus, espera somente em Deus. Ela realmente estava passando por um momento difícil, sabe, queridos? Nesse momento a gente vai se valer disso. Socar no nosso coração, dizer: vai avante, não para, não desanima. Você é grande, você é poderoso porque teu Deus é poderoso. Você pode porque teu Deus pode. Você vai à frente porque Ele já foi na tua frente. E essa terra de Canaã, seus irmãos verem, Gênesis 23, 1, 2, a gente vai ver que lá passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó. Ela só era abençoada, ela só era fértil, ela só tinha aquelas coisas maravilhosas porque servos de Deus, homens de Deus, passaram por lá, e foi lá que eles enterraram suas esposas. Olha, outra coisa que a gente percebe, que vê que príncipes perseveram em seus objetivos. 40 anos Caleb caminhou pelo deserto. E eu fico imaginando assim, é um tempo considerável para você esperar uma bênção. Chega o momento de distribuir a terra, devia passar do Jordão. E Jordão quer dizer mudança, quer dizer transformação, quer dizer renovo. Jordão é uma nova etapa da sua vida. Toda vez que você transpõe o Jordão, é uma nova etapa da sua vida. Precisamos muitas vezes transpor. Precisamos passar para outra margem. E é interessante que ele, quando Josué chama os líderes da tribo para dividir, ele estava lá. E ele lembra Josué: olha, Josué, você sabe o que Deus falou para Moisés, seu servo, homem de Deus? Que me daria aquela terra em que eu coloquei os pés, daria para mim e para minha descendência. E essa terra era Hebrom. Segundo o mapa, fica a mais ou menos 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era uma terra boa. E ele diz assim para Josué: olha, Josué, eu quero realmente que você me dê Hebrom. Príncipes sonham os sonhos de Deus. Ele não queria nada mais, nada menos que Hebrom, a terra que ele pisou pela primeira vez. E detalhe, nessa terra, os montes que ele fala, eu quero aqueles montes, nessa terra estavam os gigantes, os filhos de Anak. E ele lembra outra vez para Josué também que há 45 anos atrás, ele gostaria de ter vencido aqueles gigantes, não pôde, por conta da incredulidade dos seus irmãos. Mas agora é chegado o momento. E eu lembro assim que, um tempo desse eu vi um filme, fala Resgate Abaixo de Zero, não sei se alguém já viu, fala de animais, de 12 cachorros, e é muito interessante, eu gosto de ver.
e ele fala que ele era o tratador daqueles animais, e houve uma nevasca lá, e o pessoal mandou recuar aquela base, muito gelado, um local muito gelado, e eles tiveram que sair, com uma proposta de voltar logo em seguida, daí talvez umas semanas, um mês, e pegar aqueles animais de volta, mas só que foi diferente, cada vez mais nevando, e era impossível. Todos os locais, todos os órgãos que poderiam ajudá-los não quiseram fazer. E um dia ele procurou lá o adestrador dos animais e foi se desculpar com ele, foi pedir desculpa por ter deixado os animais lá. E ele falou para ele assim, olha, não é por mim, não é também pelos animais, mas para que você tenha paz, volta lá e resgata os animais. Foi o que ele fez. Que sonho, querido, fica para trás. Talvez qualquer um de nós, nesses 40 anos, 45 anos, tivesse desistido. Que Hebrom fique para lá. Tem tanta terra melhor, aquilo é monte, aquilo é pedregulho. Que gigantes, por que eu tenho que me envolver de novo nessa batalha, nessa guerra? Mark Twain foi um missionário na Índia. Ele costumava dizer, ele fez várias investidas na Índia. Algumas foram frustradas. Mas ele dizia sempre, nunca se afaste dos seus sonhos. Porque se eles se forem, você continuará vivendo, mas deixará de existir. Até que um dia deu certo. E a gente vê muitos homens, empresários, né? O Bill Gates também, várias vezes fez negócio e não deu certo. 3 vezes, pelo menos, que eu saiba. Então, assim, querido, o que você tem realmente? O que você pode fazer hoje por aquilo que você deixou para trás? 45 anos, Caleb guardou no coração o sonho de conquistar Hebrom. Isso está lá no versículo 14, 12 de Josué. 14 de Josué, você vai ver essa palavra. A gente não tem tempo de explorar isso. Para Caleb, cada dia era uma vitória, cada passo uma conquista em relação a esse sonho, Hebrom. Eu quero desapossar esses gigantes, eu quero vencê-los. Deus falou para nós que nós iríamos vencê-los. Capítulo 15, abra comigo aí, Josué. Capítulo 15, versículo 13 e 14. A palavra diz assim, Caleb, filho de Jefoné, Josué 15, versículo 13 e 14. Caleb, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. 45 anos, ele realmente guardou no coração, acalentou no seu coração. Palavra que o Senhor me deu, eu vou lá. Outra coisa interessante, queridos. Nossa palavra realmente tem que ser uma palavra rema. Uma palavra específica para uma pessoa específica. Uma palavra específica para um momento específico. Uma palavra específica para a pessoa realmente específica. Aquilo que sai realmente do nosso coração tem que ser uma flecha que acerte o alvo, positivamente, para gerar vida. Outra coisa que nós vemos, príncipes, eles não morrem no deserto. Aquela geração que se considerou gafanhoto, de 20 anos para cima, ficaram no deserto. Mas príncipes, eles não morrem, eles entram na terra prometida. A palavra diz que muitas vezes a gente imagina assim que deserto para a gente é um lugar de tortura, de tormento, um lugar de solidão, um lugar de tratamento, e às vezes é. Mas eu vejo que no deserto também tem vida, tem milagres, tem esperança, tem renovo, tem refrigério, tem sobrenatural de Deus. Durante 40 anos eles precisavam de alimento e Deus deu alimento. Eles precisavam de água, Deus também deu. Precisavam de sombra, de calor, Deus deu. 40 anos precisavam de vigor, de proteção. Não se envelheceu as roupas nem as sandálias dos pés, diz a palavra. Deus manteve-se fielmente com aquele povo. Isso é tremendo. Aqueles que realmente sonham os sonhos de Deus, Deus tem algo sobrenatural para eles. O que nós deixamos para trás?
Que tipo de sonhos nós abandonamos? Que tipo de projeto realmente a gente deixou para trás? Se Deus um dia te comissionou para você fazer alguma coisa, ser um pregador, ser um missionário, você deixou para trás, olha, retoma isso. Se um dia Deus falou para você que você tomaria conta de jovens, retoma isso. Se um dia Deus falou para você que você realmente edificaria famílias, retoma isso. Se um dia Deus falou para você, olha, eu vou te colocar naquela igreja para você ser bênção naquele lugar, para você fazer diferença, para você se juntar com aquele povo, para nós ganharmos essa cidade, para nós sairmos pelos 4 cantos, retoma isso. Porque se você não retomar, certamente vai faltar paz no teu coração. Muitas vezes, nós temos assim esse sentimento de falta de paz. Estamos supridos em muitas áreas, mas sempre está faltando alguma coisa. É só você parar. Como diz o pastor reverendo Elben, é só você numerar. Comece a numerar aquilo que Deus já fez para você de bom. Comece a numerar as vitórias e comece a numerar as derrotas. Você verá que as vitórias são muito maiores que as derrotas. Comece a numerar aquilo que Deus falou com você, você vai ver que você deixou muita coisa para trás. E você pode colocar na palavra isso, nenhuma aplicação prática. Outro dia eu fiz isso. E comecei a ver que realmente eu passo batido em muitas coisas, Fernanda. Muitas coisas que eu deveria estar praticando, eu não estou. Se a gente colocasse isso, cada palavra, cada texto que nós lemos, nós colocássemos do lado, se nós conseguimos praticar ou não, a gente vai ver que nenhuma aplicação prática está sendo bem maior. Por conta de quê? Abandonamos. Deus fala, Deus nos chama, Deus nos comissiona, Deus nos dá uma palavra assertiva e nós deixamos de lado. Talvez a gente faça aquilo que é mais visível, mas deixe aquilo que é mais importante. Você tem sonhado os sonhos de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Se você tem sonhado os sonhos de Deus, como Caleb, como Moisés, como Josué sonharam os sonhos de Deus, em que lugar você tem colocado os seus pés? A palavra diz que onde você coloca os seus pés, realmente a bênção. Tem gerado vida? Responde isso para você. O que você tem feito tem abençoado a terra? O que você tem feito tem ressuscitado sonhos? Pela manhã o pastor Reinaldo falou sobre o texto, quando o Senhor foi crucificado e que trevas vieram e que terremotos aconteceram, e a palavra diz que mortos ressurgiram. E eu quero crer que junto com os mortos, ressurgiram também sonhos que foram enterrados. Ressurgiram também famílias. Ressurgiram projetos. Coisas que ficaram para trás. Você tem destruído gigantes? Ou tem escondido eles aí? Deixando que ele te persiga. Deus falava assim, olha, quando você realmente entrar naquela cidade, destrói tudo. Maldade não, porque ele dizia assim, olha, se você deixar alguém lá, mais tarde eles serão com um espinho na tua ilharga. E se a gente realmente vê isso na palavra, a gente tem a certeza de que Deus disse, e é desse jeito mesmo. Coisas que a gente não destrói, fica como um espinho espetando a nossa ilharga. Nós temos que vencer. Temos que vencer porque o Senhor já nos deu essa graça de vencer. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos realmente assim, um povo aliançado, um povo que se ombre um a um mesmo, um povo que suporte. Não no sentido de suportar, não, um povo que realmente se irmane um com o outro, para a gente mover essa cidade. Deus não precisa de muitos, mas precisa de 2, para Ele fazer acontecer muitas coisas, para Ele mudar, para Ele ultrapassar esse Jordão, para Ele fazer algo sobrenatural. Você só precisa realmente se dispor e colocar no teu coração
que eu deixei para trás? O que eu deixei de fazer? O que deixei para trás? Do que eu desisti? Quando eu comecei a assinar a bandeira branca e dizendo assim, não dá mais. Desisto. Estou pedindo socorro. Olha, querido, Deus não te constituiu para isso. Deus te constituiu para ser príncipe. E você vai à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo.